Visagentas. Um livro de Yacy Gomes e Renata Sektovic. O táxi da moça. O táxi parou e dei o mesmo endereço de sempre para que ele realizasse a cobrança da corrida. O motorista imediatamente estreitou os olhos para mim, desconfiado. Talvez fosse novo na cidade. Na maioria das vezes, eu vejo medo, alegria e até deboche nos olhares dos motoristas, mas quase nunca vejo desconfiança. E quem que vai pagar nesse endereço, moça? Meu pai, pode ir lá que ele paga sem problemas. E ele foi embora. Esperei que desaparecesse na José Bonifácio antes de entrar. Tenho certeza de que ficou me observando pelo retrovisor. Isso era comum. Todos observavam, ainda que fossem olhares nojentos. Detestava quando isso acontecia. Ando de táxi apenas uma vez por ano e andei com mais motoristas inconvenientes do que gostaria. Nos últimos anos, essa frequência aumentou. Tenho apenas 16 anos, mas já recebi muitas perguntas de: o que uma linda mocinha como você está fazendo andando de táxi sozinha por aí? E eu simplesmente sei que quase nunca é preocupação genuína. Não que possam me fazer mal, mas ainda assim me sinto ameaçada. Acho que certas coisas nunca mudam, não importa em qual estágio da vida você esteja, ou da morte. E ainda pensando nisso, deitei minha cabeça para repousar. Mais um ano inteiro se passou. Percebi um aumento da quantidade de obras na cidade, mas muita coisa continua praticamente a mesma. Tem uma obra na BR que eu nem lembro mais de quando começou. O Ver Rio foi reformado e está lindo. Gosto muito do Porto Futuro também. Não sei o porquê. Se fosse da minha vontade, eu já teria trocado essa corrida de táxi há tempos. Por mim, eu caminharia, reconheceria a cidade inteira a pé. Eu sei, a violência em Belém está cada dia pior, mas tenho certeza de que nada me aconteceria. E caminhar seria uma ótima forma de ver as novidades na cidade. Não me canso, isso é uma vantagem. Levanto-me novamente, eu não durmo, claro. Dia 19 de abril é o único dia que posso sair para dar uma volta e sempre tem que ser de táxi. É como se eu estivesse presa em um ciclo anual. Então, todos os anos revivo o presente de aniversário que o meu pai me deu em 1931. Não sei o que me deu para decidir naquele ano que queria um passeio de táxi pela cidade. Talvez soubesse que, em breve, passear por Belém seria cada dia mais difícil e doloroso. No final, tudo que me restaria seria o quadradinho da janela por onde enxergava as mangueiras na nossa casa, na Avenida Nazaré. O mais engraçado é que eu pedi o passeio de táxi uma única vez. Naquela época, andar de táxi era luxo, o valor era alto. Mas meu pai pagou com gosto, fazia tudo o que eu pedia. Dei minha última volta de táxi viva em 1931 e ela foi longa e cara, mas valeu a pena. Em julho, contraí tuberculose. Começou com uma tosse simples que inicialmente achamos que era alérgica. Minha mãe fez todo tipo de mistura, inclusive me enfiando goela abaixo o dedo melecado na mistura de mel, limão, andiroba e o que mais tivesse na sua farmácia. A tosse só piorou e então veio o sangue. Comecei a ter febre e passar os dias prostrada na cama com minha mãe, passando toalhas úmidas na minha testa, tentando amenizar o calor massacrante de Belém. Perdi peso muito rápido e nenhum médico conseguia me ajudar. E assim, também naquele ano, morri. A morte é escura e fria. Como mergulhar dentro de um igarapé muito gelado, cheio de algas e piabas saltitantes. Eu era jovem e contabilizava algumas poucas viagens pelo interior com meus pais, então esse é o máximo que consigo comparar. Eles mandaram minha foto para a Itália para incrustar no mármore da minha lápide. O retrato é bonito, foi antes da tuberculose. A artista italiana estava inspirada. Colocou em mim um broche de táxi que não estava lá. Será que ela pressentiu algo sobre o meu destino pós-vida que ninguém mais sabia?
Gosto de pensar que foi assim, com poesia para amenizar a dor de partir tão jovem. 5 anos se passaram antes que eu pegasse o primeiro táxi. Uma folha de jornal voou sobre o mármore do meu túmulo e eu li a data, 19 de abril de 1936. Quando a gente morre e não vai a lugar algum, realmente não acho que esse seja meu destino final, o tempo passa de uma forma diferente. Para mim, tinha morrido um dia desses, mas percebi que não era assim. E enquanto eu olhava o jornal, o vento soprou mais forte e vi as portas do cemitério Santa Isabel abrindo com um rangido, lentamente. Estava escuro e o vento era um prenúncio de chuva. As mangueiras se agitavam e folhas amarelas voavam pelas lápides do cemitério. Eu caminhei até a entrada e fiquei observando a rua escura e silenciosa. Eu quase conseguia sentir o vento frio nas minhas bochechas e o cheiro úmido da chuva que se aproximava. Eu não sentia, claro. Mas assim como o medo de uma mulher de entrar em um carro sozinha com um homem desconhecido, algumas sensações nunca mudam. Eu vi as folhas, senti o frio, o cheiro verde escuro da água na terra antes mesmo dela cair. Eu já tinha tentado sair do cemitério algumas vezes, somente para reaparecer sobre a minha lápide, o que eu achava injusto, pois que graça tem ser fantasma se não posso flutuar por onde quiser? Mas naquele dia foi diferente. Estiquei o pé para a calçada e, para minha surpresa, continuei na José Bonifácio, silenciosa. Um táxi vinha lentamente pela rua escura. Devia ser umas 8 horas da noite e o cemitério já estava fechado, mas fiz sinal de qualquer forma, sem esperança de ser vista. Qual foi o meu espanto quando o carro encostou diante de mim? Eu entrei e sentei no banco de trás. O motorista deu um último trago no cigarro que levava, me encarou com os olhos vermelhos pelo espelho retrovisor e perguntou: Para onde? Maravilhada com o fato de o taxista poder me ver, disse apenas que ele saísse pela cidade e passeasse por alguns pontos turísticos. Queria ver a Sé, a Cidade Velha, como estava o Ver-o-Peso. Que depois me levasse pela Feira da Pedreira, os novos bairros, a Tito Franco. E o taxista foi. Ele não parecia inquieto, apenas se limitou a viajar por todos os lugares que pedi. Quando fiquei satisfeita, pedi que me levasse de volta ao cemitério. Já era por volta das 11h30 da noite. Vi no relógio de bolso do taxista quando ele abriu. Pela primeira vez percebi um pouco de temor nos olhos dele pelo retrovisor. E quando estava para descer, ele virou e vociferou: Espera um pouco, mocinha. Cadê meu dinheiro? Essa corrida foi cara. Entrei em pânico por alguns segundos. Não carregava um vintém comigo. Então fiz o que confesso que já tinha feito muitas vezes na adolescência. Falei: cobre do meu pai. E quem é seu pai? E assim dei pela primeira vez o endereço dos meus pais, a casa onde morei por 16 anos no bairro de Nazaré. E na hora nem pensei em qual seria a reação deles de serem cobrados por uma corrida da filha morta, mas esperava que pagassem. Afinal, o taxista me levou pela cidade toda. E desde então, nunca mais estive só. Digo, claro que de noite costumo ficar só, mas durante o dia sempre tem alguém para vir olhar meu túmulo, o detalhe do broche de táxi, deixar flores e lembranças. Algumas pessoas até mostram fotos e vídeos da cidade e assim eu não fico tão desatualizada quando saio para a visita anual. Também me contaram que os táxis andam um pouco defasados e agora a gente pode pegar outros meios de transporte. Motos eu não quero, porque tenho pavor. Vejo elas passando na frente do cemitério numa velocidade insana e eu prezo demais pela minha morte para me submeter a isso. Mas essa história de aplicativo de transporte parece muito interessante e eu gostaria de experimentar no próximo ano. Agora eu só preciso de mais uma coisa para fazer isso. Como posso conseguir celular com internet? Título:
Visagentas. Ano de produção 2024. País de origem Brasil. Produção e criação Yaci Gomes e Renata Sekdovic. Revisão editorial Jennifer Iara. Pesquisadora em saberes ancestrais Daniele Souza. Gravação e sonoplastia Pupunha Estúdio. Com as vozes de Sônia Ferro, Félix Robato e Maria Helena Robato. Assessoria de imprensa Jobson Marinho. Fotografia Priscila Salles.